Olá, alunos, vamos para a nossa 109ª aula, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com um gênero discursivo literário diferente do que a gente vinha acostumado a trabalhar anteriormente nas outras aulas, né? Talvez um texto, a gente vai ver alguns textos que são novidades para alguns de vocês. Quero dizer para vocês que vocês estão aí todos de parabéns, né, por estarem acompanhando as videoaulas. É muito importante que vocês se sensibilizem e tenham consciência, né, de que esse momento pelo qual a gente está passando é um momento bem delicado, um momento bem difícil e requer de cada um de nós que tomemos consciência a respeito dos nossos papéis, né? Então vocês estão aí de parabéns por estarem cumprindo com o papel de estudante de vocês na medida em que estão fazendo os exercícios, assistindo as videoaulas, acompanhando as explicações dos professores, certo? Também é importante a gente fazer uma retomada com vocês a respeito não somente da importância, né, para os estudantes que têm acesso ao aplicativo de responder o formulário de questões, clicar lá no link de presença para validar a presença, e os estudantes que estão habituados a ir buscar os xerox, o material impresso na escola, a retornar com esse material, com as atividades, para os professores poderem corrigir, certo? Porque estamos aí fazendo fechamento de bimestre, de trimestre, e temos que fazer o lançamento das notas, né? Então não percam essa oportunidade de concluir com êxito e sucesso mais esse ano letivo, ok? Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, os objetivos para essa aula consistem em analisar os gêneros discursivos no que diz respeito a textos informativos e, especificamente, a gente vai trabalhar com a questão dos mitos, né, com a mitologia. Vamos ver exemplos de textos da mitologia africana, vamos identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, compreender o sentido de palavras e expressões e estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto, né? Parece que os objetivos são vários, né? Mas na medida que a gente começa a fazer as leituras e realizar as atividades, a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais fácil, né? E a gente vai compreendendo de forma mais aprofundada sobre os assuntos, ok? Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer a primeira leitura da nossa aula de hoje, né? Então, observe que a gente tem aqui as melhores histórias da mitologia africana, né, o título presente na nossa capa, né, e ali tem as ilustrações que representam a mitologia africana e o nome do autor, né, A.S. Fantini e Carmen Seganfredo, Arte e Ofícios, né, o nome da editora que publicou. E no texto, aqui na linguagem verbal, nós temos texto informativo. O que são os mitos? Né? Muitos de vocês já ouviram falar em misticismo, em lendas, né, em tradições orais que são passadas de geração para geração, histórias que são narradas, né, que são contadas por meio da linguagem verbal, da oralidade, né, muitas vezes nem sempre essas histórias foram registradas na forma escrita, né, boa parte delas foram passadas por meio da oralidade mesmo, da linguagem verbal falada, de geração para geração, e por isso que nós conhecemos essas histórias hoje, né? Alguém em algum momento resolveu transformar a oralidade na escrita e escreveu. Então a gente tem essa oportunidade hoje de conhecer as lendas, os mitos, né? Essas histórias que envolvem aí o imaginário sociocultural de um povo, certo? Nesse caso, né, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais da mitologia que constitui ali a literatura africana. Então, os mitos são narrativas utilizadas, observem aqui a definição, pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Vamos ler um texto extraído da mitologia africana? O adivinho escolhe sua esposa entre 3 pretendentes. No país dos príncipes do destino havia um adivinho de nome Orunmila. Era um sábio culto e respeitado e tinha aprendido todas as histórias dos Odus, dos quais era um funcionário exemplar. Orunmila vivia sozinho e queria se casar, pois precisava urgentemente de uma mulher que lhe fizesse companhia. Ele foi então apresentado a 3 belas pretendentes. Eram 3 irmãs, riqueza, discórdia e paciência.
Orunmila deveria escolher uma delas para esposa. Queria tomar logo a decisão, pois precisava urgentemente de uma boa mulher que lhe fizesse companhia. Perguntou às pretendentes quais eram suas boas qualidades. Eu tenho tudo o que desejo ter, disse a riqueza. Eu tenho tudo o que os outros querem ter, falou a discórdia. Eu tenho tudo o que eu posso ter, confessou a paciência. O primeiro impulso de Orunmila foi casar-se com riqueza, pois quem tem riqueza tem tudo, pensou ele. Quando estava para anunciar a decisão, foi procurado em sua casa por um mendigo, que dizia precisar de seus favores de adivinho. Ele recebeu o pobre homem e imediatamente o reconheceu. Era nada mais, nada menos que um grande milionário, que contou ter perdido todos os bens por causa de má sorte. Havia se tornado um homem desprezado e infeliz. Depois de ter jogado búzios para o mendigo, ele resolveu rever sua escolha. A riqueza vem, mas a riqueza vai, pensou. Restava escolher então entre as duas outras irmãs, discórdia ou paciência? Paciência ou discórdia? Tinha que se decidir logo, pois precisava realmente da companhia de uma boa esposa. Estava quase decidido por discórdia, que das três era a mais popular, quando foi chamado ao palácio do rei para ser testemunha num julgamento de dois amigos seus, que, numa briga, haviam tentado matar um ao outro. Ainda lançavam farpas um contra o outro, fazendo acusações baixas, trocando socos e cruzando pontapés. E quem estava lá, incentivando a briga? Jogando amigo contra amigo? Discórdia. Orunmila voltou para casa decepcionado, mas convencido de que não teria tomado nenhuma decisão apressada. Tinha sido a melhor escolha. Pois quem tem paciência tem tudo, disse ele, e se casou com paciência. Então, observem aqui que tem a referência bibliográfica, de onde foi extraído essa história. Então, tem aqui primeiro, começando pelo sobrenome do autor, de acordo com as normas da BNT. A formatação adequada para fazer referências inicia pelo último nome, com letras maiúsculas. Na sequência vem J, que deve ser o primeiro nome dele, e Reginaldo, que é o nome do meio. E aí o título, Os Príncipes do Destino, Histórias da Mitologia, São Paulo, Kozak Naif, que é o nome da editora, e 2001, ano de publicação, certo? E agora, pessoal, vamos começar fazendo um exercício para a gente aquecer um pouquinho. Que ensinamento moral esse mito nos oportuniza a aprender e refletir? Um tempo para vocês fazerem essa questão aí, escrever um pouquinho, uma questão descritiva.
E aí, pessoal, vamos retornar então, verificar como que ficou aqui uma possibilidade, né, apenas uma sugestão de resposta. A que vocês fizeram também deve estar correta, né, se vocês fizeram algo semelhante, certo? Então, que ensinamento moral esse mito nos oportuniza a aprender e refletir? Então, devemos escolher, ter paciência, né, assim como o personagem principal da nossa história, o protagonista, né, pois é a melhor opção. Também olhar as pessoas com calma, conhecer suas verdadeiras qualidades. A essência é mais importante que a aparência, né? Então, qualquer possibilidade de resposta que vocês tenham elaborado, né, mas retomando, né, ali o contexto da história que a gente leu, provavelmente vocês acertaram a questão, ok? Agora vamos para o exercício 2, então. Eu vou pedir para vocês sublinharem a frase que revela o conflito gerador do enredo. Né? Então, a gente vai ler novamente, vamos fazer uma releitura aqui do texto que a gente acabou de ler, e aí vocês vão tentar achar em que momento que fica claro para o leitor que começa a haver ali as causas do conflito, né? O conflito que gera, que desencadeia as demais ações dentro do enredo. Né? Lembrando que enredo, dentro de um texto narrativo, se refere à sucessão de acontecimentos, de ações, né? As coisas que acontecem ali, tanto praticadas pelos personagens, como muitas vezes anunciadas pela voz do narrador, ok? Então vamos fazer a releitura com calma para vocês tentar identificar o conflito gerador. No país dos príncipes do destino havia um adivinho de nome Orunmila. Era um sábio culto e respeitado e tinha aprendido todas as histórias dos Odus, dos quais era um funcionário exemplar. Ele vivia sozinho e queria se casar, pois precisava urgentemente de uma mulher que lhe fizesse companhia. Foi então apresentado a 3 belas pretendentes. Eram 3 irmãs: riqueza, discórdia e paciência. Ele deveria escolher uma delas para esposa. Queria tomar logo a decisão, pois precisava urgentemente de uma boa mulher que lhe fizesse companhia. Né? Só antes de vocês elaborarem essa resposta, alguns talvez até já sabem, né, que frase que vai sublinhar, é interessante a gente observar que os nomes das 3 pretendentes, riqueza, discórdia e paciência, foram escritos com letra maiúscula. Né? Por que que isso aconteceu? Porque se trata de nome de personagens. Né? Como se trata de nome de personagens, deixa de ser ali, né, um substantivo comum e passa a ser um substantivo próprio. Né? Por que que eu sei que se trata de substantivo? Porque eu consigo colocar um artigo definido na frente. Né? Eu digo a riqueza, a discórdia, a paciência. O fato de ser me permitido colocar esse azinho na frente da palavra me faz eu perceber que se trata de um substantivo. Né? Então, todos os substantivos nos possibilitam colocar o a ou o o na frente, certo? Só que são substantivos comuns. Né? No caso, nesse texto, foi escrito com letra maiúscula porque esses substantivos comuns viraram nomes de pessoas, de personagens, então se tornaram substantivos próprios. Então, na literatura isso é possível, certo? Então, agora eu vou deixar vocês aí pensando um pouquinho, né, para vocês sublinharem qual frase que revela o conflito gerador do enredo da história.
Retornando então, pessoal, quem sublinhou aqui essa frase, né, já no início do texto, acertou, né, que seria a terceira frase, né, mas observe que também essa frase, a mesma ideia presente nessa frase se repete ali no final, né, então vocês também poderiam ter sublinhado ali no finalzinho o momento em que o texto avisa ao leitor, né, que ele queria tomar logo a decisão, pois precisava urgentemente de uma boa mulher que lhe fizesse companhia, né? Mas quem sublinhou a terceira também acertou, né? Então ele vivia sozinho e queria se casar, né? Precisava urgentemente de uma mulher que lhe fizesse companhia. Observem que as palavras aqui foram repetidas no texto, né? Geralmente, quando vocês vão fazer redação, vão fazer uma produção de texto, os professores orientam, evitem de ficar repetindo palavras desnecessariamente no texto, palavras e expressões, né? Então, o interessante é vocês mostrarem para o leitor que vocês têm um repertório linguístico bem vasto, né? Bem abrangente, que vocês conseguem escrever sinônimos das palavras e evitar, assim, a repetição, né? Tanto as palavras quanto as expressões. Mas no texto literário, isso é feito porque existe uma intencionalidade por parte do narrador, né? Qual que é a intencionalidade? Deixar claro, enfatizar, dar maior importância a respeito desse assunto para o leitor, esse assunto que foi repetido, né? E nesse caso, o que foi repetido? Foi o conflito gerador do enredo, né? Então, foi essa ideia de que ele vivia sozinho, era muito solitário, né? Então, essa solidão, o narrador quis explicitar, enfatizar para o leitor. De que forma que ele fez isso? Ele acabou repetindo, inclusive, as mesmas palavras, para deixar bem claro para o leitor essa ideia da solidão, né? De que ele necessitava de se casar e precisava, com urgência, de arrumar uma pessoa para lhe fazer companhia. Ok? Então, na literatura, isso é perfeitamente aceitável, né? Num texto de opinião, numa produção de texto dissertativo, é melhor evitar, ok? Não é o caso aqui, que aqui a gente está trabalhando com texto literário e existe uma intencionalidade por parte do escritor, né? E do narrador aqui, presente na voz do narrador. Vamos para o terceiro exercício da nossa aula, galera? Então, olhem lá. Vamos aprender a estabelecer relação de causa e consequência entre as partes e os elementos do texto. Então, por que o personagem não quis se casar com a discórdia e nem com a riqueza? Vocês se lembram? Então, recuperem a memória de vocês e tentem responder a mais essa questão.
Retornando então, galera, olhem lá. Então, quem se lembrou, né, mais ou menos de algo assim, acertou, né? Porque a riqueza vem e vai, né, ela não permanece, e a discórdia provoca brigas e desafetos. Então, nesse caso aqui, ele fez a melhor opção, que foi se casar com paciência. Né? Observem aqui um fragmento extraído do texto que está entre aspas. Né? Então, cada vez que a gente vai fazer citação, né, de um fragmento do texto, a gente pode utilizar as aspas aí, que é um recurso, né, a pontuação adequada para se fazer citação. Então, tem lá, o primeiro impulso do personagem foi casar-se com riqueza, pois quem tem riqueza tem tudo, pensou ele. A palavra impulso, que está sublinhada nesse contexto, significa alternativa A, desejo, B, estímulo, C, receio ou D, compromisso. Um tempo para vocês assinalar uma das alternativas.
Retornando então, pessoal, observem lá quem assinalou a letra B, parabéns, né? Então, nesse contexto, nesse enunciado, a palavra impulso adquire o sentido de estímulo, né? Então, ficaria assim perfeitamente compreensível se nós a substituíssemos ali na frase, né? Se nós fizermos a substituição, ficaria o primeiro estímulo do personagem foi casar-se com riqueza, pois quem tem riqueza tem tudo, pensou ele. Então, quem assinalou aqui a letra B, parabéns, acertou a mais essa questão, certo? Vamos para mais um quiz aqui, galera? Então, observem aqui o enunciado. Ainda lançavam farpas um contra o outro, fazendo acusações baixas, trocando socos e cruzando pontapés. A expressão lançavam farpas, nesse contexto, significa A, disputavam, B, dialogavam, C, arremessavam lanças, ou D, agrediam-se verbalmente. E agora, um tempinho para vocês pensarem bem aí, né, e assinalar um X em uma das alternativas.
Retornando então, galera, observem lá. Quem assinalou a letra D, né, considerou que o fato deles se agredirem verbalmente é similar, é parecido, tem a mesma semelhança, né, o mesmo sentido com a expressão lançavam farpas. Né? Então, lançavam farpas é o mesmo que dizer que eles se agrediam verbalmente, ou seja, discutiam com palavras ofensivas, palavras que magoavam, né, um magoando o outro, né? Então lançavam farpas, né? Aí digamos, uma expressão idiomática, né, ali, que está presente nessa história, né? E aí, como essa frase foi extraída de um texto maior, então foi feita uma citação, também foram utilizadas as aspas ali, certo? Então, nós na aula de hoje fizemos a leitura, né, de um texto referente a mitos, a mitologia, né? Analisamos o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, verificamos ali o significado de palavras e expressões, né? E trabalhamos a questão da relação de causa e consequência entre as partes e elementos que constituem um texto, né? Então, a gente fez ali uma retomada dos elementos da narrativa, né? Quando a gente trabalhou quais são as características de um texto narrativo, vocês viram, né, que geralmente os textos narrativos na literatura têm personagens, né, as coisas acontecem num determinado cenário, né, num determinado espaço, né, um microsistema, um ambiente que geralmente é caracterizado por o leitor conhecer esse ambiente, o que tem ali, né, é feito um texto descritivo para o leitor aprender, entender, imaginar, né, onde que é que os fatos acontecem. Então, tem também a presença ali do clímax, né, que é o ponto de maior emoção, ou maior tensão, né, o conflito gerador, que nesse caso, né, na aula de hoje a gente conseguiu observar com mais ênfase, né, a partir da leitura de um texto literário, e também, geralmente, os textos narrativos têm ali o desfecho, né, que nem sempre fica claro como que terminou a história, como que é o fim da história, como que ela fecha, né? E essa história, essa sequência de ações, a gente chama de enredo dentro de um texto narrativo. Então, fizemos também a retomada aí dos elementos composicionais do texto narrativo, ok? Agradeço imensamente aí a participação e a atenção de todos vocês, né? Seguem as referências para aprofundamento nos estudos e permaneçam em suas casas se puderem.